Havia um homem cujas mãos conheciam o peso de tudo. O peso da chave inglesa, o peso do turno duplo, o peso de 3 décadas carregadas nas costas como quem carrega uma casa inteira. E que um dia, sem aviso, essas mesmas mãos começaram a tremer, como se o corpo inteiro tivesse chegado a uma porta fechada e não soubesse mais como abri-la. Se você já trabalhou tanto que esqueceu de se perguntar para quê, essa história é para você. Se você já sentiu que seu corpo pedia para parar, mas o mundo ao redor dizia que você estava exagerando, essa história é para você. Porque às vezes o que parece o fim de tudo que você construiu é na verdade o começo de tudo que você sempre foi. E às vezes basta uma caixa de velhos cadernos esquecidos no fundo de um armário para que uma vida inteira recupere o seu sentido. Fica comigo, porque essa história vai te tocar onde você mais precisa. Mas antes de começar, te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Cada história que contamos aqui é criada para chegar fundo, para lembrar que nenhuma vida dedicada ao trabalho e ao amor é desperdiçada e que Deus às vezes precisa nos parar para que possamos finalmente nos encontrar. O seu apoio nos ajuda a continuar levando essas histórias para quem mais precisa ouvir. Obrigado por estar aqui. No bairro do Ipiranga, em São Paulo, as ruas têm um cheiro misturado, que quem é de lá reconhece sem precisar pensar. Óleo de motor, pão de padaria abrindo às 6 da manhã e aquela umidade específica do asfalto depois de uma chuva rápida de fim de tarde. É um bairro que trabalha, sempre trabalhou. As casas são pequenas, de tijolo aparente ou reboco antigo, com grades nas janelas pintadas de preto ou marrom, e vasos de planta pendurados nas sacadas, sempre alguém cultivando algo verde naquele concreto. Os fios de luz se cruzam acima das calçadas como uma teia que ninguém mais repara, de tanto que faz parte da paisagem. A casa de Manuel Cerqueira ficava no meio de uma dessas ruas compridas que os ônibus cruzam barulhentos. Era uma casa de 2 cômodos na frente e um quintal nos fundos onde havia um limoeiro torto que ele nunca chegou a podar do jeito certo, mas que todo ano teimava em dar frutos. A fachada tinha uma pintura bege desbotada, uma plaquinha com o número 822 em algarismos dourados que estavam ficando cinzas, e uma porta de madeira que rangia sempre. Esse rangido, que quem mora perto aprende a ouvir como um relógio, sabendo exatamente que horas o dono chegou. Dentro, a sala tinha um sofá de couro sintético gasto nos braços, uma televisão mais velha do que devia, e na parede, um quadro da Santa Ceia que veio da casa da mãe dele e que Manuel nunca teve coragem de tirar, mesmo depois que ela se foi. Manuel Cerqueira tinha 58 anos, e o tipo de rosto que as décadas trabalham com seriedade. Vincos fundos nas bochechas, sobrancelhas espessas que já tinham ficado grisalhas antes do cabelo, e uma postura levemente encurvada, que não era fraqueza, mas o resultado físico de 30 anos se abaixando sobre máquinas, apertando parafusos em ângulos impossíveis, carregando peças que nenhum manual dizia exatamente quanto pesavam. As mãos eram as mãos de um homem que trabalhou com elas a vida inteira, largas, com calosidades na palma, unhas curtas e sempre com um vestígio de graxa que nem a escova mais insistente tirava completamente. No bairro, todo mundo o conhecia como seu Manuel, ou simplesmente Manuel do Concerto. Não porque fosse encanador ou eletricista, era operário de manutenção industrial numa fábrica de autopeças no ABC Paulista, mas porque qualquer vizinho que tivesse uma torneira pingando, um portão emperrado ou uma tomada faiscando, batia na porta de madeira que rangia, e ele aparecia com a caixa de ferramentas, sem cobrar, sem reclamar, consertava e voltava para dentro como se não tivesse feito nada de especial. Era esse o Manuel que o bairro conhecia. O homem que resolvia as coisas dos outros e não pedia nada em troca. O que o bairro não sabia, e que Manuel mesmo raramente deixava vir à tona, era que esse mesmo homem de mãos grossas e voz baixa
tinha dentro de si uma outra vida que nunca chegou a acontecer de verdade. Uma vida de palavras. Ele tinha parado de falar sobre isso tão cedo que quase tinha parado de lembrar. Quase. O despertador tocava às 4h40 da manhã. Manuel esticava o braço no escuro, desligava sem abrir os olhos e ficava ali por exatamente 2 minutos. Ele mesmo não sabia dizer por que 2 minutos, mas sempre foram 2 minutos, antes de sentar na beira da cama. Colocava as chinelas, se levantava. A cozinha estava fria quando ele chegava, e o primeiro gesto era sempre abrir o gás e colocar a chaleira. Enquanto esperava a água ferver, lavava o rosto na pia da cozinha mesmo, não no banheiro, porque era mais rápido assim. O café ele fazia forte, coava em coador de pano desbotado de amarelo e bebia em pé, apoiado na pia, olhando pela janela pequena o quintal ainda escuro, onde o limoeiro era uma sombra contra o muro. Mais um dia, ele pensava. E não era um pensamento triste nem alegre. Era apenas uma constatação, como verificar se o gás estava fechado. Depois, colocava a marmita na bolsa, sempre preparada na noite anterior. Arroz, feijão, um pedaço de frango ou ovo. Pegava a jaqueta no gancho atrás da porta e saía. A porta rangia. O ônibus estava lá. E Manuel entrava naquela fábrica às 6 da manhã com a mesma pontualidade de um relógio que nunca precisou ser regulado. Em 30 anos, ele não havia faltado um único dia de trabalho. Nem no dia em que a febre chegou a 39. Nem no dia do velório da sua mãe, que foi um sábado, e ele foi ao enterro e voltou para o plantão da tarde. Ninguém havia pedido que ele fosse. Ele simplesmente foi. Há uma forma de devotamento que não tem nome certo na língua dos homens. É quando alguém entrega não apenas seu tempo e sua força, mas algo mais fundo, a possibilidade de ser outra coisa. Manuel havia feito essa entrega tão jovem e tão silenciosamente que nem ele mesmo sabia exatamente quando havia acontecido. Mas ela havia acontecido, e o corpo guarda tudo aquilo que a consciência aprende a ignorar. Foi numa quinta-feira de julho, durante a troca de uma correia de transmissão no turno da tarde, que a chave caiu. Não foi um tombo, não foi um tropeço. A chave simplesmente escorregou da mão de Manuel, como se a mão tivesse decidido, por conta própria, que não queria mais segurá-la. Ele olhou para os dedos. Eles tremiam. Não muito. O tipo de tremor que qualquer um poderia atribuir ao cansaço, ao frio do galpão, a um café a menos naquela manhã. Ele apanhou a chave do chão, a apertou com força e terminou o serviço. Mas dentro dele, algo havia ficado desconfortável, como uma pedra pequena dentro de um sapato que você decide ignorar. Nas semanas seguintes, o tremor voltou. Às vezes nas mãos, às vezes uma fadiga que chegava no meio do turno e pesava nos ombros de um jeito diferente do cansaço normal. Não era o cansaço que passa com 8 horas de sono. Era o outro tipo. O tipo que já está lá quando você acorda. Manuel não contou para ninguém. Tomou 2 analgésicos, bebeu mais café e foi trabalhar. Foi o que sempre fez. Foi o que sabia fazer. Até que na sexta-feira seguinte, ao tentar apertar um parafuso de fixação no módulo de controle que ele havia ajustado centenas de vezes, a mão não obedeceu. O chefe de turno, Ferreira, estava passando e viu. "Você tá bom, Manuel?" Manuel assentiu. "É o frio. Passa." Ferreira não respondeu, apenas seguiu andando. Mas havia algo no silêncio daquele homem, um silêncio que era quase uma resposta, que Manuel levou para casa naquela noite e que ficou sentado com ele na sala escura enquanto a televisão falava sozinha até a meia-noite. Manuel tinha 23 anos quando Dona Conceição, sua mãe, entrou no seu quarto no apartamento alugado que eles dividiam no Ipiranga e viu os cadernos espalhados pela cama. Eram 5 cadernos escolares de capa preta, cheios por dentro de histórias que ele escrevia à noite depois do trabalho.
Histórias de um bairro inventado que era ao mesmo tempo o bairro deles. Histórias de personagens que tinham as mãos do pai que ele mal conheceu e a voz da sua própria solidão. Dona Conceição pegou um, folheou com aquele jeito dela de segurar as coisas como se fossem frágeis, e disse apenas: "Isso aqui é bonito, meu filho." E então parou, devolveu o caderno com cuidado e completou: "Mas não dá de comer." Não foi dito com maldade. Dona Conceição nunca foi malvada. Era uma mulher que havia aprendido que a vida era uma conta que precisava fechar no final do mês, e que tudo que não se convertia em número era perigoso de amar demais. Manuel fechou os cadernos naquela noite. Não de raiva, sem raiva nenhuma. Fechou com a mesma serenidade de quem guarda uma ferramenta que não vai usar agora, achando que vai usá-la depois. E guardou. E os anos foram passando da forma como os anos sabem passar quando você está ocupado demais para contá-los. A fábrica, os turnos, a casa, as contas. E os cadernos foram ficando no fundo do armário, embaixo de documentos e de roupas fora de moda, até que até Manuel esqueceu que estavam lá. Ou se fez de que havia esquecido. Às vezes a diferença entre as duas coisas é muito pequena. Existe um abandono que não tem testemunha, e que por isso mesmo é o mais difícil de nomear. Não é o abandono de uma pessoa que parte, nem o abandono de um lugar que se deixa para trás. É o abandono de uma parte de si mesmo que se faz em silêncio, aos poucos, com as melhores intenções do mundo. É como um quarto dentro da casa de alguém que vai sendo fechado, primeiro por praticidade, depois por hábito e finalmente por esquecimento. E a vida continua nas outras peças da casa, e ninguém percebe que aquele quarto existe, e até o próprio dono da casa começa a duvidar se aquele quarto já foi real. Manuel havia fechado esse quarto aos 23 anos, e havia vivido 35 anos numa casa que era funcional, honesta, e que cumpria o que prometia, mas que tinha, no corredor dos fundos, uma porta que ele nunca mais abrira. Os médicos que Manuel consultou nos 2 primeiros meses olharam para os exames e disseram, com aquela paciência levemente cansada de quem explica a mesma coisa pela 10ª vez naquele dia, que não havia nada de errado. Hemograma normal, pressão controlada. "O senhor está com estresse", disse o primeiro, já preenchendo a receita de um ansiolítico enquanto ainda falava. "Precisa descansar mais", disse o segundo, sem olhar do computador. Na empresa, o médico do trabalho deu um atestado de 3 dias e uma recomendação de ginástica. Os colegas de turno, homens que Manuel conhecia há décadas, com quem havia dividido marmita e turno duplo em noite de São João, olhavam para os tremores com aquele desconforto silencioso de quem não sabe se deve falar e então não falava. "Tá ficando velho, Manuel", disse Beto, o mais velho do grupo, tentando aliviar. E riu. E Manuel também riu, porque era mais fácil, mas os tremores continuavam. E a fadiga continuava. E havia dias em que Manuel acordava com aquela exaustão do tipo que não tem nome certo, aquela que te faz ficar na beira da cama por tempo demais, olhando para as chinelas no chão como se a distância entre você e elas fosse maior do que deveria ser. Ele foi para o trabalho assim mesmo, e depois de novo, e depois de novo. Até que numa segunda-feira de setembro, na metade do turno, ele não conseguiu apertar um parafuso que apertara 500 vezes antes, e o chefe Ferreira veio até ele e disse. Desta vez sem a pergunta e sem o silêncio, disse diretamente: "Manuel, você precisa tirar licença." E naquelas 5 palavras havia uma combinação de cuidado e de sentença que Manuel levou para casa dentro do peito, como se fosse um tijolo. Ligar para Renata foi a última coisa que ele fez naquela noite. Esperou às 11 da noite, quando ele sabia que ela já havia colocado os filhos para dormir. A voz dela veio do outro lado com aquela pressa carinhosa de filha que tem a vida cheia, mas nunca deixa de atender. "Pai, tá tudo bem?" E Manuel abriu a boca
e ficou ali por 2 segundos com o telefone no ouvido e o quarto escuro ao redor, e disse: "Tô, filha. Tô só com um cansaço." E ela respondeu que era o calor, que agosto era sempre assim, que ele dormisse. E Manuel desligou. E ficou sentado na beira da cama. E desta vez, não foram 2 minutos. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu que estava sendo ignorado, não por descuido, mas porque ninguém ao redor sabia como te ver de verdade? Que o que você estava vivendo era real, mas o mundo ao redor não enxergava? Se sim, escreve aqui nos comentários. Eu fui visto. Porque às vezes nomear o que sentimos é o primeiro passo para começarmos a acreditar que merecemos ser ouvidos. Continua comigo. A história de Manuel ainda tem muito a te dizer. Foi em uma tarde de outubro que Manuel ficou no banheiro por muito tempo. Não foi uma crise dramática. Não houve choro com convulsão, nem grito que os vizinhos ouvissem. Foi a versão silenciosa da derrota. A mais honesta, a mais difícil de narrar, porque não tem gestos que uma câmera capture facilmente. Ele havia ido ao banheiro lavar as mãos antes do almoço e havia olhado para elas na pia, segurando as duas embaixo da água fria, observando os tremores leves que não paravam mais. E então havia levantado o olhar para o espelho e ficado lá. O rosto que olhava para ele era o rosto de um homem de 58 anos que havia trabalhado com o corpo inteiro a vida toda, que não havia faltado um dia, que havia ajudado cada vizinho que pediu ajuda, que havia pago cada conta no prazo, que havia feito tudo certo segundo todas as réguas que havia aprendido, e que agora estava de licença médica sem diagnóstico, com mãos que não obedeciam, num bairro que ainda o chamava de Seu Manuel, mas que não sabia muito bem o que fazer com ele parado em casa de dia. A toalha estava dobrada no aramado ao lado da pia. Manuel a agarrou e ficou segurando com as 2 mãos por um tempo longo. Então, em voz bem baixa, em volume de quase sussurro, disse para o espelho, ou para o ar, ou para quem estivesse ouvindo: "Por que agora?" Silêncio. Não houve resposta. O barulho do ônibus lá fora. O limoeiro no quintal se mexendo com o vento que entrava pela janela basculante. E Manuel, que havia passado a vida consertando o que quebrava nos outros, de pé na frente do espelho, sem saber como se consertar. Foi Renata quem veio. Ela ligou na manhã de uma quinta-feira, dizendo que ia passar o fim de semana, que tinha férias acumuladas, que as crianças estavam com o pai. Manuel disse que não precisava, que estava bem, que era uma viagem longa de Florianópolis a São Paulo por nada. Ela disse apenas: "Sexta à noite, pai. Já comprei a passagem", e desligou antes que ele pudesse argumentar mais. Quando Renata chegou, Manuel foi buscá-la no terminal com o Palio velho que ainda rodava. Ela desceu com uma mochila pequena e aquele jeito dela de abraçar que não pergunta, simplesmente abraça. E que sempre fez Manuel sentir que ela havia herdado algo de uma pessoa que ele não sabia dizer quem era, porque não era de sua mãe nem de nenhum parente que ele conhecesse. Era dela só. Na segunda manhã, depois do café, Renata disse que queria ir ao médico com ele, e não ao mesmo médico, a um clínico diferente, que ela já havia ligado e marcado. Manuel foi sem discutir. Havia algo naquele fim de semana que ele não estava no humor de resistir. O consultório do Dr. Hélio Braga ficava numa clínica pequena na Vila Mariana, num prédio antigo com corrimão de ferro e uma planta de espada de São Jorge enorme na entrada, como se alguém houvesse colocado ali de propósito para proteger quem entrasse. O Dr. Hélio era um homem de uns 60 e poucos anos, cabelo branco, óculos redondos e uma cadeira giratória que rangia um pouco quando ele se movia, o que o fazia parecer de algum jeito menos assustador. Ele pediu que Manuel descrevesse os sintomas, e desta vez, por alguma razão que Manuel não soube explicar direito, ele descreveu tudo, sem abreviar, sem minimizar. O tremor, o cansaço que não passava, os meses que havia insistido em trabalhar, os outros médicos, o que os colegas diziam.
O Dr. Hélio ouviu sem olhar para o computador. Fez perguntas. Pediu para ver as mãos de perto. Examinou com um cuidado que tinha algo de diferente. Não a pressa técnica dos outros, mas uma atenção que era quase pessoal, como se aquelas mãos importassem além do diagnóstico. Vou pedir alguns exames específicos, disse ele ao final. Tenho uma suspeita, mas primeiro preciso confirmar. E Manuel, que havia ouvido variações dessa frase antes, desta vez sentiu algo diferente na entrega dela. Era a diferença entre alguém dizendo que vai olhar e alguém dizendo que já estava olhando. Os resultados chegaram 2 semanas depois. O Dr. Hélio confirmou. Doença autoimune, ainda em fase inicial, tratável com acompanhamento regular e medicação específica. Pegamos cedo, disse ele. Isso é bom. Mas não foi isso que ficou em Manuel. Foi o que aconteceu no final da consulta, quando o doutor estava dobrando as folhas dos exames para colocar no envelope. Ele parou no meio do gesto, olhou para Manuel com aquela atenção sem pressa e disse: O senhor tem as mãos de quem trabalhou muito. Manuel confirmou, sem enfeitar. 3 décadas. Pois é, disse o doutor. E então fez uma pausa pequena, como quem está pensando em voz alta mais do que fazendo uma afirmação. Às vezes o corpo para, porque o que precisa acontecer só consegue acontecer no silêncio. Não é punição, é espaço. Manuel não respondeu de imediato. Ficou olhando para os próprios dedos pousados no colo, aquelas mãos largas com as marcas de décadas de chave, e parafuso, e correia, e turno duplo. Não é punição, é espaço. A frase era simples demais para o peso que ela carregou. Era o tipo de coisa que alguém pode ouvir e deixar escorrer. Como tantas frases do cotidiano que passam pela superfície da consciência sem afundar. Mas aquela afundou. Afundou porque tocou em algo que estava lá embaixo há muito tempo. A suspeita, nunca admitida, de que a parada não era o fim de uma vida útil. Era, talvez, a abertura de uma porta que ele havia fechado aos 23 anos, num quarto escuro de um apartamento no Ipiranga, cheio de cadernos de capa preta. No carro de volta, Renata dirigia e Manuel ficou quieto a viagem toda. Ela não perguntou o que ele estava pensando, mas na hora em que estacionavam na frente da casa, ele disse sem olhar para ela, para o para-brisa: Você se lembra dos cadernos? Renata franziu a testa. Que cadernos, pai? E Manuel virou para ela e disse, pela primeira vez em mais de 30 anos, com uma voz que era ao mesmo tempo estranha e muito familiar na sua própria boca: Os meus. Naquela mesma tarde, Manuel foi ao armário do quarto. Não foi uma cena grandiosa. Ele ficou na frente do armário por alguns segundos, com a mão na maçaneta, como alguém que já sabe o que vai encontrar, mas ainda precisa de um momento antes de abrir. Depois, abriu. Dobrou os joelhos, afastou uma caixa de sapatos, uma pilha de moletons velhos, uma pasta com documentos de FGTS e declaração de imposto dos anos 90, e lá no fundo, envoltos num saco plástico transparente, estavam os cadernos. 5 cadernos de capa preta, com o elástico ressequido que se desfez ao toque e as folhas amareladas nas bordas, do jeito que o papel fica quando o tempo passa por cima sem cerimônia. Manuel os trouxe para a sala e os colocou na mesa de centro, ao lado do controle da televisão. Ficou olhando para eles como quem olha para uma pessoa que encontra depois de muitos anos e precisa de um momento para reconhecer. Então, chamou Renata, que estava na cozinha esquentando o jantar. Ela veio, viu os cadernos, pegou um, leu a primeira página em silêncio, leu a segunda. Então levantou os olhos para Manuel com uma expressão que ele nunca havia visto no rosto da filha. Não era surpresa. Era algo mais fundo, algo que parecia reconhecimento. Pai, ela disse, por que você nunca me mostrou isso? E Manuel, que havia passado 30 anos respondendo perguntas diretas, com respostas curtas e funcionais, desta vez não tinha uma resposta funcional. Tinha apenas
Não parecia o momento. Agora parece, disse ela. As primeiras noites foram estranhas para Manuel, de uma forma que ele teve dificuldade de nomear. Renata propôs ler os cadernos em voz alta depois do jantar, e Manuel concordou com aquela hesitação sua de sempre, aquele jeito de dizer sim sem dizer exatamente sim, que era na verdade um sim, esperando para ver o que acontecia. Ela sentava no sofá com um caderno no colo e lia, e Manuel ouvia da cadeira de braço ao lado, com os olhos às vezes fechados, às vezes no teto. As histórias eram de um homem de 23 anos que escrevia com urgência, com imperfeições, com aquela energia crua de quem ainda não aprendeu a polir demais e, por isso, entregava uma coisa viva. Havia uma história sobre um zeleiro de prédio que sabia de todos os segredos dos moradores e não contava para ninguém. Havia outra sobre uma criança que encontrava cartas do avô morto em envelopes endereçados para ela dentro de livros de biblioteca. Isso é bom, Renata dizia, sem condescendência, com a voz de quem avalia. Isso aqui é muito bom, pai. Às vezes, o que nos envergonhamos de ter guardado é exatamente o que o mundo estava precisando que alguém guardasse. O tratamento foi avançando. Manuel tomava a medicação nos horários certos, com aquela disciplina que era sua característica mais antiga. E o tremor foi cedendo, não de uma vez, mas da forma honesta que a recuperação acontece. 2 passos para frente e 1 para o lado, dias melhores e dias em que as mãos voltavam a ser um pouco mais trêmulas, sem motivo aparente. Numa dessas tardes de recaída, Manuel ficou longo tempo sem conseguir escrever nada, olhando para o papel com uma raiva baixa e cansada, que não era raiva de ninguém, só raiva do tempo que passara, das 3 décadas que ele não poderia recuperar, dos cadernos que ficaram fechados enquanto poderiam ter estado abertos. Renata encontrou ele assim e não tentou animar. Apenas sentou ao lado. "Quantas histórias você acha que ainda tem aqui dentro?" Ela perguntou, indicando o peito dele. Manuel pensou. "Muitas", disse. "Então", ela respondeu, "você não precisa correr. Você tem tempo." Foi Renata quem teve a ideia de transformar os cadernos em texto digitado e que começou a transcrever as histórias enquanto Manuel as revisava e às vezes ditava adições e correções. Ela tinha o laptop em cima da mesa de jantar e Manuel ao lado com o caderno aberto na mão. E os dois ficavam ali depois do jantar por horas, com o rádio de pilha baixinho na bancada da cozinha tocando aquelas músicas antigas que Manuel gostava e que Renata fingia não gostar, mas nunca pediu para desligar. Há uma forma de amor que só existe quando 2 pessoas trabalham juntas em algo que uma delas havia desistido. É uma forma muito específica de cura. A vizinha Dona Aparecida, que morava no número 818 e que havia sido amiga da mãe de Manuel por décadas, começou a aparecer nas tardes de sábado, depois que Manuel deixou escapar numa conversa de portão o que estava fazendo. Ela queria ouvir. Manuel resistiu por 2 semanas, e então, numa tarde, leu para ela a história do zeleiro de prédio. Dona Aparecida ouviu em silêncio, com as mãos no colo e o olho brilhando. E quando ele acabou, ela disse, "Isso aqui é do Ipiranga. Isso aqui é de nós." E foi a primeira vez em muitos anos que Manuel sentiu que algo que havia criado pertencia a algum lugar. 3 meses depois da consulta com o Dr. Hélio, Manuel voltou à fábrica. Não para trabalhar. O afastamento ainda estava ativo. Foi buscar os documentos de um benefício que o RH havia pedido presencialmente e calculou o horário para chegar no começo do almoço, quando o galpão estaria mais vazio. Mas o corredor estava cheio quando ele passou. E foi Beto quem o viu primeiro. Beto que havia dito tá ficando velho. Manuel com aquela tentativa de graça que não havia conseguido ser graça de verdade. Beto veio até ele com aquele jeito apressado de quem está com marmita na mão, mas para mesmo assim. "Volta logo, hein, Manuel? Tá faltando mão boa por aqui." E desta vez havia no tom de Beto algo que era genuíno, sem a armadura do humor. Manuel olhou para ele.
Para aquele homem que havia trabalhado ao lado dele por 20 anos e que, como todos eles, havia simplesmente não sabido como estar presente quando Manuel precisava, e sentiu uma coisa que não era rancor, e não era também aquele tipo fácil de perdão que apaga. Era algo mais honesto, era entendimento. Volto quando puder, disse Manuel. Mas talvez não seja mais aqui. Beto franziu a testa. Vai pedir aposentadoria? Manuel considerou a pergunta por um segundo. Não sei ainda, mas tenho outras coisas para terminar. E Beto não entendeu exatamente o que isso significava. E Manuel não explicou. E os dois se despediram com um aperto de mão demorado, daqueles que dizem mais do que a conversa que veio antes. Quando Manuel saiu pelo portão da fábrica, havia no passo dele algo que não estava lá 3 meses antes. Não leveza exatamente, porque Manuel não era o tipo de homem que anda com leveza, mas uma espécie de direção. Como alguém que sabe para onde está indo mesmo, sem ter o mapa completo. No sábado seguinte ao dia em que o primeiro conto de Manuel foi publicado na revista comunitária do Ipiranga, numa tarde em que o sol entrava pela janela da sala naquele ângulo específico do fim de outubro que deixa tudo dourado por uns 20 minutos, havia uma fila na calçada em frente à associação de moradores onde a publicação estava sendo distribuída. Manuel foi ver de longe, sem se apresentar. Ficou do outro lado da rua, encostado no poste, com as mãos nos bolsos. Eram vizinhos que ele conhecia pelo nome, rostos que via no ônibus, na padaria, nas festas de rua. E eles estavam segurando um papel com palavras que saíram de dentro dele. Quando voltou para casa, Manuel parou no quintal e ficou olhando para o limoeiro torto que nunca havia podado direito. Apanhou um dos limões que pendiam nas pontas dos galhos, pequeno, ainda mais amarelo do que maduro, e ficou segurando na palma da mão. A mão não tremia, não muito. Ele olhou para ela por um tempo. Essa mão que havia apertado parafusos e carregado ferramentas e consertado o que quebrava nos outros por 30 anos. E então olhou para o limão e ficou ali parado com o sol na nuca e o cheiro de terra molhada do quintal ao redor, num silêncio que não era o silêncio vazio de antes. Era o outro tipo. O tipo que tem algo crescendo dentro dele. Manuel Cerqueira aprendeu, aos 58 anos, que nenhum dia de trabalho honesto é desperdiçado, mas que o trabalho que fazemos com as mãos nunca foi a história inteira. Aprendeu que o corpo, às vezes, sabe antes da mente que chegou a hora de parar, e que parar não é fracasso. É a forma que a vida encontra de nos levar para o quarto que ficamos com medo de abrir. Aprendeu que as histórias que guardamos dentro de nós não morrem porque as fechamos num armário. Elas esperam, com uma paciência que só Deus tem, porque existe um plano que não funciona no nosso ritmo. Existe um propósito que não cabe dentro do horário de turno, que não aparece no hemograma, que não é visível quando você olha de fora para uma vida que funciona. Deus não abandona. Às vezes, Ele simplesmente espera que nós paremos de correr para que possamos ouvir o que Ele já estava dizendo faz tempo. O silêncio que pareceu punição para Manuel foi, na realidade, o espaço que precisava ser aberto. A doença que pareceu derrota foi a porta. E a filha que chegou sem ser chamada, o médico que ouviu de verdade, o caderno no fundo do armário. Não foram coincidências. Foram a forma gentil e precisa com que Deus devolve a alguém aquilo que essa pessoa havia acreditado que era preciso abandonar para sobreviver. E talvez você também conheça esse armário. Talvez também tenha guardado algo lá dentro. Uma voz, um sonho, uma versão de você mesmo que achou que não cabia na vida que a responsabilidade construiu. Esta história não é sobre escrever, é sobre ouvir. É sobre acreditar que o que você tem a oferecer ao mundo não termina onde termina o seu turno. É sobre saber que Deus vê o que ninguém viu, cuida do que todos ignoraram, e que às vezes a maior misericórdia que Ele oferece é nos obrigar a parar, para que possamos finalmente começar. Se a história de Manuel tocou seu coração hoje, escreve aqui nos comentários.
Minha voz não foi embora. Ela estava esperando. Porque às vezes a gente precisa ver as próprias palavras escritas para acreditar que elas são verdade. E se você conhece alguém que está passando por um momento de parada forçada, uma doença, uma demissão, uma virada de vida que não foi planejada, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque talvez seja exatamente hoje que ela precisa ouvir que o silêncio pode ser um começo, não um fim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê na próxima. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o que você tem de mais precioso dentro de você e que quando chegar a hora, você não tenha medo de abrir o armário.